que é a tal da teoria monetária moderna e por que você precisa com urgência entendê-la? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, investimentos internacionais e gestão de portfólio, inscreva-se no canal e vamos para o nosso vídeo. A PEC de transição que foi apresentada ao nosso Congresso recentemente e que vai permitir o furo do teto de gastos para incluir o Auxílio Brasil prometido pelo novo governo e também outros gastos, utilizou como parte do seu argumento a teoria monetária moderna. A PEC da transição, que foi recentemente apresentada para o Congresso Nacional, também chamada de PEC Fura Teto de Gastos, uma PEC que vai aprovar gastos superiores ao que é estabelecido pelo teto, tanto para incluir o Auxílio Brasil prometido pelo novo governo, quanto outros gastos que nós ainda nem sabemos quais são. Ela utilizou como argumento, como parte do seu arcabouço de defesa, a teoria monetária moderna, uma teoria extremamente criticada, e você vai entender por que ela é tão perigosa para o nosso país. Mas antes eu quero ler para você um trecho da PEC, apesar de que depois eles retiraram essa explicação, mas ela vai ser muito importante para a gente. Diz assim, abre aspas, cabe enfatizar, como apontam alguns adeptos da MMT, a teoria monetária moderna, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfiança em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, seria justificável uma preocupação com a solvência do país. Mas como os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional são em reais, não existe a possibilidade de o governo não pagar. Basicamente, o que a teoria monetária moderna postula é que o governo pode gastar de forma livre, sem restrições, sem que isso cause nenhum problema para a economia, desde que ele emita dívidas em sua própria moeda, ou seja, desde que ele seja capaz de imprimir novo dinheiro para poder quitar a sua dívida. O que a teoria monetária moderna tem como sua base é que o Estado deveria servir como motor de crescimento para a economia, gerando prosperidade e pleno emprego. Talvez a essa altura da minha fala você já esteja pensando, bom, se o governo vai gastar à vontade, algo que vai completamente de encontro àquilo que os políticos querem, imagina você apresentar uma teoria que pode ser bonita na explicação, falando para o governo, falando para os políticos que eles podem gastar o quanto que eles quiserem, imagina o tanto que ela não vai ser bem aceita. Então talvez você esteja pensando, bom, isso vai gerar inflação. Sim, essa é uma das consequências, tanto é verdade que até os economistas keynesianos que defendem o papel do Estado, principalmente de uma forma contracíclica, até eles vão contra essa teoria. Então, aqueles que defendem a teoria monetária moderna, uma ala mais heterodoxa, eles vão dizer que a inflação não é um problema, porque o governo pode simplesmente aumentar a tributação de determinados grupos para assim poder conter o avanço inflacionário de um país. Essa teoria, apesar de parecer nova aqui no Brasil, ela ganhou espaço aqui no nosso país com um artigo do André Lara Rezende no Valor Econômico, e ela já vem sendo discutida nos Estados Unidos desde 2016, quando o vice-presidente, o Bernie Sanders, ele utilizou ela também como uma de suas argumentações. E o grande ápice ou apogeu dessa teoria ocorreu há 2 anos atrás. Uma das maiores defensoras dessa teoria, ela chama Stephanie Kelton. E ela é autora do livro The Deficit Myth, Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy. E ela disse no Twitter, isso em 2020, abre aspas, foi preciso um vírus para matar o mito do déficit. Isso em plena pandemia. E foi durante a pandemia que a gente teve uma disparada da emissão de dívida pública, ou seja, muitos gastos e estímulos fiscais, governos tentando reanimar as suas economias, e paralelo a isso, as taxas de juros permaneceram muito baixas. Então a gente teve uma convergência entre política fiscal e política monetária expansionista, como você consegue ver nesse gráfico. E perceba que não foi algo restrito aos Estados Unidos ou ao Japão, mas aconteceu em praticamente as principais economias do mundo, Estados Unidos e economias da zona do euro. Qual foi o resultado, pessoal, dessa teoria implementada na prática? A maior inflação dos últimos 40 anos, seja nos Estados Unidos, seja na Europa.
O que a gente está vivendo hoje, num cenário global, é algo que só aconteceu nos anos 70. É o que a gente chama de estagflação, um cenário econômico marcado por ondas inflacionárias, preços elevados e economia em desaceleração. E é isso que querem propor no Brasil. Os defensores da teoria monetária moderna, eles argumentam até que o Brasil deveria ter um controle da curva de juros, e num paper recente, onde eles argumentaram em favor dessa política, eles utilizaram o Japão como país de referência para o Brasil. Só que duas coisas a gente precisa saber. A primeira delas é que a gente não pode comparar a economia japonesa e todo o seu desenvolvimento com o Brasil. E a segunda é que durante 2022, enquanto todo mundo estava num ciclo de aperto monetário, elevando as taxas de juros, o Banco Central japonês implementou essa política de controle da curva de juros e manteve o rendimento dos seus títulos de 10 anos em 0,25%. E sempre que subia além daquilo, ele ia lá e intervia no mercado. O que aconteceu com a moeda japonesa? Uma das depreciações mais intensas e agudas da história. E é isso que estão propondo para o nosso país. Um outro problema dessa teoria é que ela subestima a complexidade da economia, o que aumenta a sua fragilidade. Dois autores, o Anthony Müller e o Samuel Vaz Corado, que são mestres e doutores em economia, eles disseram assim com relação àquilo que a história nos ensina, e abre aspas: gastos sem fim derrubaram o Império Espanhol, o influxo de ouro e prata das colônias americanas. A expansão maciça de oferta monetária durante e após a Primeira Guerra Mundial levou à hiperinflação na Alemanha, que destruiu sua classe média. Na América Latina, diferentes experiências com políticas semelhantes à teoria monetária moderna levaram à hiperinflação e ao colapso econômico. Esse foi o caso do Chile nos anos 70, do Peru e da Bolívia nos anos 80 e da Argentina e da Venezuela hoje. Eles afirmaram, e no caso do Brasil, nós sabemos, nós temos esse histórico também de hiperinflação. Então, se nós tivermos um governo que utiliza essa teoria como premissa para gastos maiores, uma das poucas certezas que nós teremos é que a inflação será mais alta. E a gente vai ter também uma divergência entre a nossa política fiscal, um governo mais gastão, com a nossa política monetária, que hoje é dirigida pelo Banco Central, que tem como seu presidente Roberto Campos Neto. É uma política contracionista que tenta reduzir a atividade econômica para conter a inflação. Nesse momento, elas estão atuando de forma oposta. Então, o que a gente pode ver é um governo cada vez mais gastão e, por causa disso, o Banco Central, enquanto ele for independente, precisando manter as taxas de juros elevadas. Se as taxas de juros ficam elevadas, o fardo da dívida do nosso governo, que já é um dos governos mais endividados do mundo, principalmente em comparação a outros emergentes, esse fardo vai ficar cada vez mais pesado e a gente entra num cenário de dominância fiscal até que isso chegue nas contas públicas, chegue na inflação e chegue também no câmbio. Então, a teoria monetária moderna nada mais é do que um caminho para que a gente tenha governos maiores, mais inchados e maior carga tributária, tudo que a gente não quer para o Brasil.